Olá, nesse vídeo iremos responder a questão D7 do ano de 2019 da Olimpíada Nacional de Ciências. É uma questão realizada por alunos do terceiro ano. A questão diz o seguinte: o carro A de 1 kg estava encostado a uma mola comprimida de 40 centímetros. Ao liberar a mola, o carrinho A é impulsionado em direção do carrinho B, de 3 kg, que estava parado. Após a colisão, o carrinho B adquiriu movimento suficiente para passar pelo ponto mais alto do trecho circular vertical com velocidade mínima para não cair. Considerando o caminho perfeitamente liso e a resistência do ar desprezível, determine na letra A o módulo e o sentido da velocidade do carrinho A logo após a colisão. Letra B, o coeficiente de restituição dessa colisão. E letra C, a quantidade de calor gerado na colisão. Dados que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a constante elástica da mola 10.000 newtons por metro e o raio do trecho circular igual a 8 metros. Para responder essa questão e tudo o que está relacionado a colisões, precisamos revisar que a quantidade de movimento de um corpo linear é igual ao produto da massa pela sua velocidade. E em todas as colisões, a quantidade de movimento total antes é igual à quantidade de movimento total depois. Além disso, para caracterizar o tipo de colisão que iremos ter, geralmente consideramos o coeficiente de restituição, como sendo a razão entre a velocidade relativa depois da colisão em relação à velocidade relativa antes da colisão. Para a gente determinar a velocidade relativa, é só pegar a velocidade de um e reduzir pela velocidade do outro. Por exemplo, considere dois carrinhos. O primeiro com velocidade V2, por exemplo, de 10 metros por segundo, e o segundo carrinho está parado. Então, se a gente fizer a velocidade do carrinho 2 em relação a 1, a velocidade relativa será 10 menos 0, já que o carrinho 1 está parado, ou seja, 10 metros por segundo. No próximo exemplo, os dois carrinhos estão se movimentando no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa, imaginando que cada um tenha uma velocidade de 10 metros por segundo, será 10 menos 10. Daqui encontraremos que a velocidade relativa entre eles será 0. Ou seja, como eles estão mantendo sempre a mesma velocidade, é comum manter-se a mesma distância entre eles. Logo, não existe velocidade relativa de um em relação ao outro para este caso. Já no próximo caso, a gente tem dois objetos viajando em sentidos opostos. Então, a velocidade relativa de um, que é, por exemplo, 10 metros por segundo, será igual a 10 menos 10, porque ele está em sentido oposto. Logo, a velocidade relativa aqui será igual a 10 mais 10, ou seja, a velocidade relativa entre eles é de 20 metros por segundo. Então, quando os carrinhos estão no mesmo sentido, eu subtraio. Quando eles estão em sentidos opostos, eu somo a velocidade relativa entre eles. Além disso, para a gente responder essa questão, precisaremos também relembrar dos conceitos relacionados à energia. Então, a energia mecânica, em particular, ela pode ser basicamente de dois tipos: energia cinética ou energia potencial, que ainda poderemos dividir ela em gravitacional, elástica e também potencial elétrica, que nós não iremos usar nesse exemplo. Para um corpo ter energia cinética, é necessário que ele tenha movimento em relação a um referencial. Para que um corpo tenha energia potencial gravitacional, é necessário que ele tenha uma certa altura em relação ao nível de referência. E para que um corpo tenha energia potencial elástica, é necessário que ele esteja em um meio elástico. Para calcular a energia cinética,
pegamos a massa do corpo, multiplicamos pela velocidade ao quadrado e dividido por 2. Para encontrar a energia potencial gravitacional, pegamos a massa, multiplicamos pela gravidade e pela altura. Para encontrar a energia potencial elástica, pegamos a constante elástica do meio, a distância que a mola percorreu ao quadrado, dividido por 2. Quando a gente soma a energia cinética mais a energia potencial, damos origem à energia mecânica. Então, vamos responder a letra A. Considerando o caminho perfeitamente liso e a resistência do ar desprezível, determine na letra A o módulo e o sentido da velocidade do carrinho logo após a colisão. Então, aqui vamos dividir essa figura em 4 trechos. Um trecho aqui que eu vou chamar de 1, que é quando o carrinho A é comprimido na mola, percorrendo a distância de 40 centímetros. O instante 2, quando o carrinho A ele perde o contato com a mola. O instante 3, onde há a colisão do carrinho A com o carrinho B. E o instante 4, onde o carrinho B passa pelo ponto mais alto do círculo com a velocidade mínima necessária. Então, quando ele chega nesse ponto aqui, o carrinho vai ter uma velocidade mínima aqui em cima para que ele não caia. Vou chamar essa velocidade de V4. Velocidade V4 é a velocidade mínima para que o carrinho B não caia. Para a gente encontrar essa velocidade, vamos representar as forças que atuam no carrinho no ponto mais alto da trajetória. Observaremos que teremos aqui a existência da força peso, referente à terra atuando sobre o carrinho, e a força normal, que é referente ao apoio que esse círculo faz para esse carrinho passar em contato com ele. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração lá no ponto mais alto. Bom, a força resultante, nesse caso, é a soma vetorial das forças que está atuando no carrinho, ou seja, força-peso mais a força normal. Isso será igual a massa vezes a aceleração do movimento circular, que é a aceleração centrípeta, ou seja, a velocidade ao quadrado dividido por R. Mas, como o carrinho vai passar com uma velocidade mínima pelo ponto B, ele está prestes a perder o contato. Então, essa força normal ela é muito pouca, ela é muito pequena, aproximadamente 0. Então, se a gente substituir a força normal como sendo 0 e substituindo o peso como sendo a massa vezes a gravidade, e repetindo a velocidade mínima agora, no ponto 4, dividido por R. Bom, os m's eu posso cortar de acordo com que a velocidade mínima será igual a raiz de R vezes G, porque vai ficar V ao quadrado. Para a gente saber o V, é só extrair a raiz. Então, observaremos que a velocidade mínima no ponto 4, do carrinho B, será igual ao raio, que é 8 vezes 10 da aceleração da gravidade. Observaremos que a velocidade do carrinho B no ponto mais alto da trajetória é igual a raiz de 80 metros por segundo. Vou deixar esse valor sem retirar a raiz, porque ele vai ser importante no próximo passo. Agora, vou levar em conta o princípio da conservação da energia mecânica, uma vez que o caminho é perfeitamente liso e não existe resistência do ar, ou seja, quando as forças externas que atuam sobre o sistema é igual a 0, a energia mecânica se conserva. Ou seja, a energia mecânica que teremos no ponto 3 será igual à energia mecânica que teremos no ponto 4. No ponto 3, teremos o carrinho B saindo com uma certa velocidade, que eu vou chamar de V3.
Se o carrinho B tem uma certa velocidade, ele vai ter uma energia cinética. Além disso, no ponto 3, ele não vai ter outra forma de energia mecânica. Porém, no ponto 4, além de ter a energia cinética, ou seja, a massa do carrinho B vezes a velocidade lá em cima ao quadrado dividido por 2, teremos também a energia potencial gravitacional devido à altura do carrinho, que é a massa dele vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do carrinho, do ponto mais alto até o chão. Podemos observar que essa altura será igual a 2 vezes o raio do círculo. Então, aqui eu vou representar a altura como sendo 2 vezes E. Como eu tenho a massa do carrinho B em evidência, eu posso cortar elas. Então podemos substituir os valores para encontrar, então, a velocidade do carrinho 3 após a colisão. Então, V3 ao quadrado dividido por 2 será igual a raiz de 80 ao quadrado, que é a velocidade V4 dividido por 2, mais a gravidade, que é 10, vezes 2 vezes o raio, que é 8. Então, V3 ao quadrado dividido por 2 será igual. Esse quadrado corta com o quadrado da raiz, vai ficar 80, dividido por 2, ou seja, 40. Mais 2 vezes 10, 20. 20 vezes 8, 160. Então, V3 ao quadrado será igual a 2 vezes 200, ou seja, 400. Daqui obteremos que a velocidade do carrinho B após a colisão será igual a raiz de 400, ou seja, a velocidade do carrinho 3 após a colisão será de 20 metros por segundo. Agora, acabamos de determinar a velocidade do carrinho 3 após a colisão. Vamos tentar agora saber qual é a velocidade do carrinho com que o carrinho A chega antes da colisão, para que eu possa comparar e saber qual é a velocidade do carrinho após a colisão. Como o caminho é perfeitamente liso e a resistência do ar é desprezível, podemos continuar aplicando o princípio da conservação da energia mecânica agora entre os pontos 1 e entre os pontos 2 para o carrinho A. Então, vamos fazer isso. O carrinho A, ele comprimiu a mola. Então, na compressão máxima, ele terá energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica vai se transformar até chegar o carrinho no ponto 2 aqui, que ele perde o contato da mola, com uma certa velocidade. Logo, esse carrinho A terá uma energia cinética associada a esse movimento. Se a gente substituir os valores, a constante elástica da mola será 10.000 Newton por metro. A deformação que a mola sofreu é de 40 centímetros. Eu preciso transformar e utilizar o valor em metros. Para isso, eu divido por 100 ao quadrado. A massa do carrinho B, do carrinho A, eu não vou poder cortar, porque eu não tenho massa do outro lado. Mas eu sei que a massa do carrinho A equivale a 1 kg vezes VA, ou a velocidade do carrinho A antes da colisão. Essa velocidade A eu vou substituir por V2. Os dois eu posso cortar este com esse, já que eles são termos em comum. Bom, aqui iremos ter 10.000. 0,4 ao quadrado é 0,4 mais 0,4. Então, isso daí vai dar igual a 0,16. Tudo isso igual a V2 ao quadrado.
Daqui obteremos que V2 ao quadrado será igual a raiz de 0,16 por 10.000 vai ser igual a 1.600. Se a gente extrair a raiz de 1.600, obteremos que a velocidade do carrinho A antes da colisão será igual a 40 metros por segundo. Mas aí nós não queremos saber a velocidade do carrinho A antes, nós queremos saber quanto é que vale o valor da velocidade do carrinho A após a colisão e o sentido com que ele se desloca. Então, no momento da colisão, podemos levar em conta a conservação da quantidade de movimento, onde me diz que a quantidade de movimento total antes da colisão será igual à quantidade de movimento total depois da colisão. Ok? Vamos calcular a quantidade de movimento total antes. Será a massa do carrinho A vezes a sua velocidade antes da colisão, ou seja, V2, mais a massa do carrinho B vezes a sua velocidade antes da colisão, que é 0, o carrinho B estava parado. Após a colisão, o carrinho A vai ter uma velocidade que eu quero saber. Eu vou chamar essa velocidade de V2' mais a massa do carrinho B vezes a velocidade do carrinho B após a colisão, que eu chamei ela de V3. Se a gente substituir os valores, teremos massa do carrinho A, 1, sua velocidade antes da colisão, 40, massa do carrinho B será igual a 3 kg, vezes 0, já que o carrinho B estava parado. Massa do carrinho A novamente 1 kg. Velocidade do carrinho A após a colisão nós queremos saber, mais a massa do carrinho B vezes a sua velocidade após a colisão, o V3, que foi calculado como sendo 20. Aqui ficaremos com 40 mais 0 igual a V2' mais 60. Então, 40 menos 60 será igual a V2'. Observaremos então que a velocidade do carrinho 2 foi em módulo igual a 20 metros por segundo e o sentido do carrinho A após a colisão é um sentido oposto ao sentido do movimento do carrinho B. Dessa forma, respondemos assim o item A da questão D7. No item B, queremos saber o coeficiente de restituição dessa colisão. Então, vamos calcular separadamente a velocidade relativa de aproximação ou antes da colisão. Então, para isso, a gente tinha um carrinho A se aproximando com uma velocidade de 40 metros por segundo do carrinho B que estava inicialmente parado. Então, antes da colisão, tínhamos uma velocidade relativa de aproximação de 40 metros por segundo. Após a colisão, a velocidade relativa de afastamento é igual a velocidade do carrinho B foi de 20. E a velocidade do carrinho A em sentido oposto, então eu vou somar aqui, também foi de 20. Então, quando a gente fizer esse cálculo, teremos 40 metros por segundo. E, substituindo no coeficiente de restituição, teremos que o módulo dele será 40 dividido por 40. Então, esse coeficiente de restituição será igual a 1. Quando o coeficiente de restituição de uma colisão é igual a 1, diremos e concluiremos que essa colisão é chamada de uma colisão perfeitamente elástica. Ou seja, numa colisão perfeitamente elástica, além de se conservar a quantidade de movimento, se conserva também a energia cinética antes e depois da colisão. A questão C pergunta a quantidade de calor gerado na colisão. Então, para a gente determinar a quantidade de calor,
Vamos calcular a energia cinética total antes e depois da colisão. Então, para isso, a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, estou calculando a energia cinética aqui do carrinho A antes da colisão. A massa é igual a 1 kg. A velocidade calculamos e vimos que era igual a 40 metros por segundo. Eleva ao quadrado e divide por 2. Já o carrinho B, sua massa 3 kg e como ele está parado, sua velocidade é igual a 0. Então, todo esse segundo termo aqui, a energia cinética do carrinho B antes da colisão é igual a 0. Logo, se a gente fizer 1 vezes 40 ao quadrado, dá 1.600. Tudo isso dividido por 2, encontraremos que a energia cinética antes da colisão entre os carrinhos vale 800 joules. A energia cinética total depois da colisão será igual, a gente pegando a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 para os dois carrinhos, teremos a massa do carrinho A 1 kg, a massa do carrinho 2, a massa do carrinho A quando retorna após a colisão, como ele retorna sinal negativo, calculamos e vimos que era igual a 20 metros por segundo, eleva ao quadrado dividido por 2. Massa do carrinho B, 3 kg, vezes a velocidade adquirida pelo carrinho B após a colisão, 20 metros por segundo, eleva ao quadrado e divide por 2. Se a gente fizer menos 20 ao quadrado, dá 400, vezes 1 dividido por 2, dá 200. 20 ao quadrado, 400, vezes 3, dividido por 2, 600. Se a gente somar os dois, vai dar igual a 800 joules de energia. Como não houve variação de energia cinética total antes e depois da colisão, podemos dizer que a quantidade de calor gerado na colisão é nula, pois não houve mudança em sua energia cinética. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que vocês recebam avisos de outros vídeos que são inseridos no canal. Até a próxima!